Olá, pessoal. Alguém aí? E aí, Salatiel, tudo bom? Opa, boa Nossa, tá noite. escura a minha cara aqui. Eu tava aqui testando, vendo se o áudio ia sair, eu vi que ninguém falou nada, falei, será que meu áudio deu problema? Eu tava escrevendo mensagem pro povo. Temos... A Camila disse que já vai entrar. Vamos ver o resto. Guardar o pessoal. E aí, como foi a semana? Foi bem de prova? Ah, teve matéria que foi um pouquinho puxada. E a minha? Ah, professor, aquela questão lá, olha, eu bati naquilo lá, deu quase meia-noite, eu falei, não aguento mais não, vou dormir. E ficou uma sem fazer. Infelizmente. Eram 3 questões, né? É. 3 questões. 5 É uma que dividido por valia um ponto. 3. Mas é uma que valia 1,5 ponto, porque era duas de 1,5 ponto e uma de 2, né? Isso. É. Foi ela que ficou sem fazer. Ah, então. Você tirou 5 na outra, né? 5. Ah, mas era bom se ficasse com 10, né? É, sempre é bom, mas não tem jeito. É, ué. E eu tô na Tem que loucura ter. essa semana. Deus livre. Por quê? Voltando às aulas na Unemate agora, tem que preparar um Mas monte de coisa presencial ou só à distância mesmo? à distância. Hum, E dá mais trabalho dar aula online do que presencial. lá o professor dá aula do que lá? Eu tenho... Lá foi dividido em 3 bimestres agora, esse último semestre. Ah, Então, eu posso pegar uma aula por bimestre, como se possa dizer, né? ah, Então, eu sim. tenho... meteorística. Vocês não veem isso aqui no curso de vocês, não? Mas o curso lá que o professor dá aula de engenharia também? Isso. Essa aula vai ser na engenharia elétrica. Ah, entendi. Entendeu? Meteorística é algoritmos de programação. Hum,
Os algoritmos mais interessantes. É bastante legal, assim, se for parar para ver. Resolve muitos problemas. Ajuda bastante, né? Eu fiz, Na na engenharia verdade, civil, nem tanto, mas em outros tipos de problema, bastante, sim. Só a gente problemas, teve uma. são algoritmos para resolver problemas gigantescos, né? Então, se Aham, você tem talvez um tipo de cálculo de força de uma estrutura aí, de uma ponte, às vezes dá para usar, né? aham, dá sim. Dá para É, usar. eu vi que o professor adicionou lá para poder enviar o questionário das respostas, que nem eu tinha encaminhado por e-mail. Anexa lá também ou não no SAF? Eu vi hoje Do... aquilo lá, falei, uai, isso foi da primeira Ah, prova que a gente fez. O você professor não achou. enviou ainda? Não, lembra que o professor tinha falado poder encaminhar no e-mail? Eu peguei e mandei no seu e-mail só e não mandei lá. Pode mandar lá ainda? Pode mandar. Era para ter mandado já. Ah, não, beleza, então. E aí, Pedro, tudo bom? Rapaz, agora tá. Peguei o tal do bicho aí do Covid, mas agora tá tudo bem. Tá melhor? Não era você que estava com Covid, era a sua família, né? Era minha madrasta, mas segunda-feira agora começou meu primeiro dia de sintoma e aí foi confirmado que eu tava agora. Eu tô no 8º dia agora. Ah, você está Por no isso que eu oitavo dia. não tava nada, eu tava todo atestado ainda, na verdade. Mas as coisas já estão um pouco Entendi. melhor, então já dá pra assistir lá. Entendi. E tá tratando? Cloroquina, aquelas coisas erradas? Eu comecei segunda-feira. Segunda-feira foi o meu primeiro dia de sintoma. Daí eu fui na infectologista segunda-feira mesmo, até quando estava tendo tua prova, eu estava no médico e aí como eu estava só com tosse, eu não estava com febre ainda, Aham. ela pediu os exames e tudo mais, aí logo no outro dia já começou febre. Aí ela já receitou hidroxicloroquina e tudo mais, eu já tratei, né? Já fiz o tratamento, já agora é só esperar mais Entendi. 6 dias, tá? São 14 dias, né? São 14 dias. É assim mesmo. Mas passou muito mal? Não, só esses sintomas. Na verdade, foi tosse seca que eu senti, né? Foi febre, acima de 38,5. Foi dor no corpo. Eu perdi totalmente o paladar e olfato. Não sinto gosto nem cheiro de nada, absolutamente nada. E só, não tive falta de ar. Graças a Deus, por enquanto não. Graças a Deus, né? Camila apareceu. Acho que a gente pode começar, né? E aí, Matheus, tudo bom? Camila? Camila tá conectando o áudio ainda, né? Tudo bom, professor? Pessoal, eu tinha pensado em passar o método Lagrange, né? Dos multiplicadores Lagrange na última aula. Mas aí, como a gente só tem mais pouquinhas aulas para o final do nosso semestre, tipo, mais 2 aulas, eu resolvi pelo menos dar uma introdução a integrais duplas e triplas para vocês. Aí pelo menos vocês vão para cálculo 4 já sabendo trabalhar com as integrais duplas, pelo menos. O que vocês acham? Beleza, pode ser, professor. Tá? Os multiplicadores de Lagrange são só... Não é tão utilizado assim, não é tão comum utilizar, mas as integrais para vocês eu acho que é mais viável, mais útil. Então vamos... vou compartilhar minha tela aqui. Vocês não estão vendo minha tela não, né? Não. E aí, Camila, tudo bem? Agora que já conectou seu áudio. Eu não escutei a Camila. Alguém escutou? Não, acho que ela não adicionou áudio, não. Deixa eu falar com ela aqui.
Tá travado. Camila. Ixi. Vocês estão vendo qual tela agora? Não é meu WhatsApp, não, né? Não. Ah, tá. Bora. O professor tá tudo travado aqui. Quando eu voltar aí, você me avisa. Pronto. Pronto. Parece que agora vai. Então tá bom. Beleza, pessoal. Ó, hoje a gente vai falar sobre integrais duplas. Na verdade, é praticamente a mesma coisa das integrais simples que a gente fazia, né? A gente utiliza as mesmas regras, tudo igual, tudo igual. Tá? A diferença é que agora a gente vai resultar num valor, um valor numérico no final, que vai... As duplas é o volume, as triplas são hipervolume, as quádruplas... E assim vai aumentando, né? Então, nós temos as integrais múltiplas, né? Primeiro, se vocês entenderem como funcionam as duplas, as triplas saem igual, as quádruplas saem igual, é tudo igual, tá? Vai sair um valor no final sempre, né? Então já já vão se preparando, que sempre vai ser um valor numérico no final, tá? Em forma de fração, em forma de cosseno, essas coisas. Vai sair um número, tá bom? Uma constante. Lembra lá de integral de uma variável, que a gente tinha uma função e a gente fazia essa separação em vários retângulos, e depois somava a área desses retângulos para encontrar a área da minha função? Abaixo da minha função? Vocês lembram disso aí? Alguém responde? E aonde que... Lembro não, hein? Ô, louco. Não é para calcular a área da função? As integrais? Abaixo da função? Sim. Então, a ideia inicial, a ideia de integral saiu disso, justamente. Você pegar vários retângulos com a mesma largura e você verificar qual que é a área de cada um desses retângulos e aproximar a área da função, colocando os retângulos de acordo com abaixo da função, né? Vocês veem que tem um erro nesse caso aqui. E quanto mais retângulos a gente colocar, mais próximo da minha área real eu vou chegar, abaixo da minha função, né? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, onde que ΔX é B menos A sobre N, tá? Da mesma forma. Então, a gente tem que a integral, né? É o limite com M tendendo ao infinito, ou seja, a quantidade de retângulos tendendo ao infinito, então de 1 a M, do somatório do valor da minha função aplicada no ponto. Vocês estão vendo esses pontos aqui? Então, você vai fazer o cálculo. Se você tem infinitos, com todos. Mas aí a gente generaliza a ideia, né? Só que agora a gente não tem mais um intervalo, certo? Antes a gente tinha de A até B, certo? Um intervalo numa reta. Um intervalo numa reta. Agora a gente tem um intervalo, ou seja, uma região num plano, tá? Esse aqui vai ser a nossa região de integração. Então, seja uma função de duas variáveis definidas no retângulo fechado, né, de A até B e C até D, certo? Isso aqui é plano cartesiano, tá? Produto cartesiano. Então, de A até B e C até D. Então, é igual a todo par ordenado x e y, pertencente ao R2, ou seja, ao plano, tal que x está entre A e B e y está entre C e D, tá?
E, inicialmente, a gente vai supor que f de x e y é maior que zero, maior ou igual a zero. O gráfico da função é uma superfície de equação que a gente já viu lá, né, no início da disciplina, de duas variáveis, uma equação de uma função de duas variáveis. Aqui temos um problema. Encontrar o volume do sólido abaixo de R e abaixo da superfície S. Acima de R e abaixo da superfície S. Então, a gente vai calcular o volume abaixo da superfície até o plano cartesiano XY. Tá? Beleza? E como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu tinha os retângulos, aqui agora eu vou passar a ter paralelepípedos. Né? Então, a gente vai dividir a região AB. Aqui, para 3 variáveis, serve a mesma coisa. Tá? A superfície é essa aqui. Então, XYZ pertencente ao R3, tal que XY pertence a R2 e Z está entre 0 e o valor da função aplicada. Tá? Então, a gente vai dividir a nossa região retangular abaixo. Tem alguém mandando mensagem no WhatsApp aqui. A Camila caiu, né? Então, vamos lá. Depois, qualquer coisa, avisa ela para ela assistir a aula gravada, mas tentar de novo acessar. Então, pessoal, a gente vai dividir em retângulos, em quadradinhos, retângulos. A nossa região é R, essa região retangular aqui, ó. E daí a gente vai fazer, então, nós temos que x é b menos a delta x é b menos a sobre m, e delta y é d menos c sobre n. Então, a área dos subretângulos nós temos que é delta x vezes delta y. Tá? Essa é a ideia. Ó. Vocês estão vendo que a gente encontrou a área? Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? E aí, pessoal? Matheus, Salatiel, Pedro, Camila? Parece que agora vai voltar. O trem aqui em casa tá feio. A internet tá horrível. Então, É o cálculo de volume do paralelepípedo, se o senhor quer saber? isso. É comprimento, altura e largura, não é não? Isso, a área da base vezes a altura, né? E a área da base é exatamente lado vezes lado, né? Então, você vai pegar lado vezes lado, você encontra a área. Vezes a altura dele, você encontra o volume. Então, lado vezes lado, né? No caso de volume. Você está perfeitamente certo, ô Pedro. E daí você vai fazer esse cálculo aqui. Vai encontrar todos os pontos, vai somar ao volume de todos esses retângulos aqui, desses paralelepípedos, e vai encontrar a área aproximada da sua figura. Da mesma ideia que a gente tinha lá nas integrais simples. Tá? Aqui é a ideia geral, né? Como que vai ficar. Então, você calculou o volume, você somou todos os volumes dos retângulos, você tem o volume aproximado dessas que está entre o plano R e a superfície S. Tá? O volume da caixa R e J é dado pelo produto pela altura vezes a área do retângulo da base, como a gente viu ali. Então, o valor da função aplicada no ponto vezes a área. A área é delta x vezes delta y, que é o lado vezes o lado do nosso retângulo, do nosso paralelepípedo. E o volume procurado, V, é aproximadamente a soma dos volumes desses prismas, ou paralelepípedos. Vocês estão vendo aqui. Tá? É a soma de todos. Então, o volume aproximado é isso aqui. Então, é um somatório de... vocês estão vendo que tem de I igual a 1 ATN e J igual a 1 ATM, tá? E vezes
o valor da minha função vezes a área. Então, temos lado vezes lado vezes lado. Tá? Quanto maior o número de retângulos na região R, mais próximo do volume fica a soma dupla acima. Podemos dizer, então, que se eu aplicar o limite, né, com mn tendendo a infinito, e fazer o soma ou seja, mais pequenininhas, mais estreitos vão ficar esses retângulos, né? Eu vou encontrar exatamente a área o volume da minha função. Nessas condições temos a seguinte definição, ó. Então, seja uma função contínua definida em R, contida em R2, com os valores reais, definimos a integral dupla na região R acima. Tá? Aqui nós temos a integral dupla da região R de f de x, y, né, com a área, né, vezes a área. Então, nós temos igual ao limite com m tendendo a infinito, do somado da dupla soma que nós temos aqui, o duplo somatório, dos volumes dos nossos retângulos. Se f for positiva em R, então, essa integral resulta no volume do sólido S. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. O volume do sólido que está acima do quadrado R, que tem de 0 até 2 para x e 0 até 2 para y. E abaixo do paraboloide elíptico z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, pode ser aproximado pela subdivisão de R em 4 quadrados iguais e a escolha do ponto amostral como o canto superior direito de cada um dos quadrados R. Vamos colocar aqui só para vocês verem aqui no GeoGebra. Vocês estão vendo o GeoGebra? Abrindo? Agora abriu. Tá. Então, vamos pegar aqui a figura 3D. Vocês lembram qual que era? Era 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, f de x e y igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Acho que é isso aí. Então, tá aqui. Deixa eu afastar um pouco. Estão vendo a minha figura aqui? Então, ele quer saber o volume desse paraboloide elíptico aqui, quando desse pedacinho aqui, ó, de 0 até 2, ó, de 0 até 2 para x e 0 até 2 para y. Então, nesse retângulozinho aqui, ó, ele quer saber o volume abaixo desse paraboloide. Tá? Então, a gente vai calcular isso aí, aproximadamente. Tá bom? Então, ó, nós temos aqui o ponto. Ele diz que é para ser MNC2, então vão ter 4 retângulos, né? 2 para x e 2 para y. Tá? Então, a gente vai dividir a região ali em 4. Certo? De 0 até 1 para x e 0 até 1 para y, o primeiro retângulo. De 1 até 2 para x e de 0 até 1 para y, nosso segundo retângulo. E aqui da mesma forma. E ele falou que é para pegar o ponto amostral canto superior direito. Direito é aqui, desse lado aqui, e o esquerdo desse lado. E ele disse que é o superior, então, para cima. Então, ele pegou ponto amostral esse aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui e desenhar para vocês. Vamos pegar de vermelhinho aqui, ó. Então, ele escolheu
E diz que tem que ser esses pontos aqui. Eu vou calcular o valor da minha função nesses 4 pontos aqui. Tá? Sempre vai ser, esse aqui é o retângulo, canto superior direito desse retângulo é aqui, o canto superior direito desse retângulo aqui, o canto superior direito desse aqui é aqui, e o canto superior direito desse aqui é aqui. Então, nós temos o ponto 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 2, 2. Tá bom? Então, os quadrados estão ilustrados acima, a área de cada um vale 1. É isso mesmo? Qual que é o valor Isso mesmo, né? Porque nós temos lado 1, então, área 1. O paraboloide é o gráfico da função 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E aproximando o volume pela soma de Riemann, com m igual a 2 e n igual a 2, nós temos isso aqui, ó. Então, nós temos o volume aproximadamente o somatório de I até 2 e J até 2, do valor da minha função, né, multiplicado pela área. Se a área é 1, então esse ΔA aqui é 1, certo? Todos esses 4 ΔA aqui é 1. Aí eu vou calcular o valor da minha função, no ponto desejado. Então, nós temos 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1 e 2 e 2. Aí ele fez aqui o cálculo. O valor da minha função no ponto 1, 1, quanto que vale? Eu vou substituir 1, 1 aqui em 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, onde for x, 1, onde for y, 1. E vou encontrar esse valor de 13 aqui, ó, multiplicado pela área, que é 1. Tá? Mais, ó, f1, 2, o valor da minha função aplicado no ponto 1, 2. Então, nós temos, aonde for x, vai ser 1, aonde for y, vai ser 2. Calcula, deu 7. E assim sucessivamente para 2, 1 e 2, 2. Então, deu 10 e 4. Então, 13 vezes 1 dá 13, mais 7 vezes 1 dá 7, mais 10 vezes 1 dá 10, mais 4 vezes 1 dá 4. Somando isso aqui, nós temos 34 unidades de área. Unidade de volume. Certo, pessoal? Vocês entenderam isso aí? Até aí, beleza. Beleza. Então, esse é o volume das caixas, que aproxima o volume V, como mostra a figura 6 no próximo slide, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, eu peguei o volume desse prisma ou paralelepípedo, tá? Mais o volume desse, mais o volume desse, mais o volume desse aqui atrás, tá? Tá vendo? Ele falou que teria que ser canto superior direito lá na minha figura, que são esses aqui, ó. Esses 4 pontos aqui. Vocês têm que dar pensar agora isso aqui aplicado no plano, né? E daí foi aplicado realmente no ponto. O valor da minha função f de xy, com xy igual aqui, no caso, 2, 2. Aqui é 1, 2. Aqui 1, 1. E aqui 2, 1. Tá? Que vai bater nesses pontos abaixo da minha superfície. Certo? Então, nós temos um volume aproximado para esse paraboloide elíptico na região de x de 0 a 2 e y de 0 a 2. Tá? Então, aqui, se a gente começar a subdividir em mais retângulos, mais paralelepípedos. Tá? Aqui nós temos, ó o volume que estava aqui antes, que era de 34 unidades de área. Agora aqui, o volume com 4 de cada um, 4 para x e 4 para y, retângulos. Então, temos 16 retângulos aqui. Nós temos um volume aproximado de 41,5. Se aumentar para 8 em cada um deles, então, nós temos 64 paralelepípedos aqui. Então, nós temos um volume de 44,875 unidade de volume. Para 16, então, quanto dá 16 vezes 16? Dá 256, isso?
Não, dá bem mais, né? E aí, fazem aí na calculadora, me avisa. Acho que dá 256. Deu certo? Tudo isso, dá? Acho que não. Quer acompanhar, tô travando muito. Tá travando muito aí? Quanto que dá 16 vezes 16? Faz aí na calculadora. 256. Ah, então acertei. Então, 256 paralelepípedos tem aqui. Olha como já aproximou o volume. Tá? E aí nós temos a ideia das integrais iteradas. Na verdade, aqui, lembra que lá em derivadas parciais a gente fazia, encontrava as derivadas para x, depois para y, ou de primeiro para y, depois para x? Aqui é a mesma coisa, só que a ideia agora é a gente não utilizar mais os retângulos, os paralelepípedos, isso na teoria já das integrais duplas, tá? A gente não vai usar mais a ideia dos paralelepípedos, mas sim os infinitos planos que vão gerar o volume da minha função, tá? A ideia é a mesma. Eu vou primeiro, eu tenho a minha área, tenho uma região C até D, e vou fazer, nesse caso aqui, ele está fazendo para Y nesse caso. Então, eu tenho a minha área de C até D fazendo em relação a Y, certo? E vou encontrar uma área. E dessa área, eu vou aplicar no outro intervalo, de A até B, certo? Então, daí eu vou encontrar o volume de tudo. Que é a mesma coisa fazer, ó. Eu não comecei por Y, certo? Tá aqui o Y primeiro, né? Então, calculei a minha integral com Y primeiro, aqui. Eu vou fazer com Y, vou integrar isso aqui em relação a Y, então x vai ser constante. Vou integrar isso aqui, substituir nos limites de integração, pelo teorema fundamental do cálculo parte... Agora eu não sei se vocês estudaram o teorema fundamental do cálculo parte 1 ou parte 2, isso aqui, que tem livros que mudam a ordem aí. Tá? Que é a mesma coisa aplicar o valor da integral do superior menos do inferior, certo? Então, fez para y, depois você faz para x, tá? Nesse caso, porque começou por y, tá? Se eu quiser começar por x, aí eu vou inverter a ordem, só que eu tenho que cuidar o quê? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Ó, se eu estou com y, olha os intervalos que estão aqui. Certo? O y é de C até D, que é essa parte aqui, para y, aqui é x e aqui é y. Tá? Isso aqui é produto cartesiano, tá bom? Então, é AB e CD. Então, para y está C e D, então vou fazer primeiro para y. Então, o dy ele está mais interno, eu vou fazer sempre quem está mais interno. E vocês estão vendo que o limite de integração aqui não está justamente o mais interno, né? Justamente o que tem os limites de y. É isso aí que a gente vai ter que considerar. Depois, eu vou para x. Depois que isso aqui resultou numa função, eu vou para x. E daí eu vou fazer, vocês podem até ver aqui, ó. Que agora, esses aqui são os limites de integração de x. Tá? Nós temos mais 10 minutinhos, daí a gente, qualquer coisa, volta. Tá bom? Então, se eu comecei com y, eu vou integrar, vai sair uma função, vai sair algo em função de x, né? Daí eu vou integrar em função de x, e daí eu tenho o volume. E aqui nós temos o teorema de Fubini, certo? Então, ele diz que a integral dupla de uma função em uma área, ela pode ser feita tanto com x primeiro, com y primeiro, ou como x primeiro. Então, você sempre vai fazer a parte mais interna e vai ampliando para a parte mais externa.
tá? Então, a parte mais interna nesse caso aqui, é y. Então, você vai fazer com os limites de integração de y, tá? Vai resultar uma função que depende de x, certo? Vai resultar isso aqui. E daí eu vou fazer em relação a x e daí eu vou encontrar um valor, tá? Aqui, da mesma forma, só que aqui inverteu a ordem. Começou primeiro com x e depois foi para y. Aí vocês estão vendo que aqui, ó, o limite de x não é de A até B? Então, se eu comecei com x, A até B. Se eu comecei com y, de C até D. Tá? E esse aqui também, ó. Se eu terminei com y, é de C até D. Tá? Sempre tem que seguir essa ordem. Isso aí tem que ficar muito bem claro para vocês. Tá? Você pode começar por qualquer uma das variáveis que você quiser. Mas vai ter casos onde que vai se tornar mais fácil você começar por x e vai ter casos que vai ser mais fácil você começar por y. Aí você vai na lei do mínimo esforço, ao que for mais fácil. Bom? Entendido isso aí? Matheus, Salatiel? Sim, por enquanto, sim. Pedro? Aparentemente, sim. Vocês lembram como faz integral, né? Aquelas regrinhas básicas. Sim. Sim? Beleza. Aqui vale a mesma coisa das derivadas e das integrais. Simples, tá? Você tem a soma de funções. A integral da soma de funções é a mesma coisa que a integral, a soma das integrais das funções, tá? A constante da mesma forma, você arranca ela fora. E também você pode fazer em regiões você pode separar em regiões para fazer também, tá? Da mesma forma. E aí nós temos esse exemplo aqui. Vamos fazer esse exemplo antes de terminar essa aula. Então, esse exemplo aqui, nós temos aqui, calcule o valor da integral dupla de x ao quadrado y, né? Vocês estão vendo que eu usei o dA aqui, né? Porque eu coloquei a região genérica aqui embaixo, tá? Genérica não, ela está aqui. Mas aí ele deu a opção de a gente escolher com quem que a gente quer fazer primeiro. Vocês querem fazer com x ou com y? Acho que aqui ele começou com x, tá? Nesse exercício. Se começou por x, no caso ele aqui começou com y. Se começou com y, então, qual que é o limite de x? Qual que é o limite de y? De 1 até 2, correto? De 1 até 2, y. Então, por isso que daqui, de 1 até 2. E o x está mais externo, de 0 até 3. Está aqui, ó, de 0 até 3. Então, essa é a região que eu vou calcular dessa função aqui. Bom? Então, eu vou calcular qual que é a integral de y. O x ao quadrado é constante. Então, como está multiplicando a constante, ele vai cair fora. Qual que é a integral de y? Não é y ao quadrado sobre 2? Certo? Certo, Certo, professor. tá certo. Beleza. Então, tem o x ao quadrado fora, multiplicando. Então, eu vou substituir nos limites lá pelo teorema fundamental do cálculo. Pegar o limite superior aqui, então, isso aqui é para y, de 1 até 2. Então, onde tiver y, eu vou substituir por 2 primeiro, e depois vou subtrair por 1. Substituindo x por 1. Y por 1. Tá? E daí, daqui, o x ao quadrado está multiplicando essa parte do teorema fundamental do cálculo, certo? Então, x ao quadrado vezes 4 sobre 2, que 2 ao quadrado é 4 sobre 2, certo? Então, 4 sobre 2, menos x ao quadrado, que está multiplicando, vezes 1 sobre 2. Então, nós temos limite inferior 1, então 1 ao quadrado sobre 2. Então, 1 sobre 2, dx, tá? E aqui, fez para x, encontrou. Vocês estão vendo que aqui, como eu comecei com y, resultou, só ficou variável x agora, certo?
Certo. Então, agora eu vou fazer em relação a x. Substitui do mesmo jeito. Oi? Substitui da mesma maneira. Joga os valores para forma. x ali. Isso. Uhum. Aí você vai fazer. Qual que é a integral de x ao quadrado? 3 sobre 2 é constante, cai fora. Vai lá para fora. Está multiplicando, né? Então vai ficar o quê? 3 sobre 2, x ao quadrado. Qual que é a integral de x ao quadrado? Não é x ao cubo sobre 3? Sempre vai ser soma 1 no expoente e divide tudo isso aí pelo expoente. Novo expoente. Então, Uhum. x ao cubo sobre 3. Aí você vai calcular aqui. O 3 sobre 2 está multiplicando todo mundo. Então, vou substituir x por 3 menos substituir x por 0. Tá? Tá aqui. Então, nós temos 27 sobre 2, o resultado final, e é 13,5. Se eu fizer do contrário, tem que dar da mesma forma. Se eu começar agora com x, vocês estão vendo? Ó? Aqui em cima mudou, certo? Nós temos aqui, ó, comecei com y. Qual que são os limites que eu estou usando? De y. Agora, vocês estão vendo que eu estou agora fazendo com x, certo? Então, quais são os limites de x? 0 e 3. Eu vou fazer primeiro com eles. Então, qual que é a integral de x ao quadrado y? Estou fazendo em relação a x. É x ao cubo sobre 3 vezes y, certo? Substitui nos limites de integração, você vai encontrar que deu 27 sobre 3y. É o resultado aqui. Menos 0, né? Que é 0 ao cubo sobre 3. É 0. Tá? Então, ficou 27 sobre 3y menos 0. Tá? Vocês estão vendo que só sobrou y agora, né? Eu comecei com x, agora eu vou fazer com y. Tá? Então, é 27y ao quadrado sobre 6. Qual que é a integral de... tá certo, deu isso aí, né? Então, y ao quadrado sobre... Eu vou colocar... Qual que é a integral de y ao quadrado? Não, aqui já é a integral. Qual que é a integral de y? É y ao quadrado sobre 2. Então, tá aqui, y ao quadrado sobre 2. Não era 27 sobre 3? Então, a parte de baixo multiplicou por 2 vezes 3, deu 6, certo? E daí eu fiz, substituir no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, ou parte 2, depende da forma que vocês estudaram. Então, deu, eu vou substituir y por 2, menos y por 1. Deu 108 sobre 6, menos 27 sobre 6. Que dá 81 sobre 6, que é a mesma coisa que 27 sobre 2, que é a mesma coisa que 13 sobre 5, 13,5. Então, o valor obtido do volume é o volume do sólido acima da IR e abaixo de F de XY. Entendido isso aí? Entendido. Vai acabar aqui, vocês querem voltar e a gente resolve um outro exercício? Pode ser. Então tá bom, já vai acabar aqui. Vamos fazer esse aqui. Tá até resolvido já. Vamos tentando fazer esse aqui. Deixei o mais difícil para vocês?